Oi, pessoal. Então nós vamos agora continuar nosso assunto. Na verdade, nós vamos começar o assunto, né, de física, né? Aí na primeira parte, eu apenas me apresentei e mostrei como é que vai ser feito a avaliação das disciplinas. Então, pessoal, nós vamos para a nossa primeira semana. Na primeira semana, nós vamos falar um pouquinho sobre unidades e medidas e de que importância essa disciplina tem para vocês que vão ser químicos. Então, vamos lá. Então, pessoal, basicamente, por que nós temos que estudar essa disciplina? Eu passei para a química e não queria, eu pensei que não ia pegar a física, eu odeio física, né? Então, pessoal, na verdade, o que você tem que entender é que nós dividimos as ciências em várias categorias. Então, por exemplo, nós temos biologia, química, física, matemática, dentre tantas outras. Mas na verdade, pessoal, a natureza ela não divide isso. Então, por exemplo, a natureza, sei lá, de uma árvore, ela não vai dizer, ó, eu só vou obedecer as coisas da física, as coisas da química, não serve para mim. Isso não existe. O que você tem que entender é que a ciência ela é interligada. Nós dividimos a ciência em categorias para facilitar a compreensão. Então, para que serve a química e a física? Elas estão relacionadas como? Eu costumo dizer que as ciências é como se fosse uma espécie de óculos. Então vamos imaginar. Dá para você enxergar algo à noite usando óculos escuro? Dá, mas é mais complicado, não é isso? É bem mais difícil você enxergar as coisas com óculos escuros à noite. Mas um óculos escuro em um dia ensolarado numa praia é maravilhoso porque ele protege seus olhos e ainda você consegue enxergar melhor, porque ele diminui a intensidade de luz que está entrando nos seus olhos. Então, o óculos escuro é uma ferramenta interessante para se utilizar, por exemplo, numa praia, por causa da intensidade de luz. Então, a ciência é isso, pessoal. A ciência, você vai utilizar o óculos ideal para aquela situação. Então, vamos lá. A física, por exemplo, ela explica a interação entre átomos, mas é muito mais prático, muito mais usual e muito mais fácil de ser trabalhado a questões de átomos com a química, tá certo? É muito mais fácil. Agora, você quiser, por exemplo, entender por que dois corpos têm um maior ou menor atrito, também está relacionado com a interação eletromagnética entre os átomos da superfície do corpo. Em compensação, trabalhar com atrito é muito mais fácil você utilizar as ferramentas da física. É muito mais simples. Então, pessoal, você tem que entender que as disciplinas, principalmente as disciplinas de exatas, elas estão relacionadas. Então, todo fenômeno tem suas explicações física, química, biológicas, matemáticas. Então, Galileu, por exemplo, dizia que o universo, o livro do universo é feito através da matemática. Galileu Galilei. Então, se você quiser compreender a natureza, você tem que ler o livro da natureza. E o livro da natureza está escrito pela matemática. Por isso também que nós dizemos que a matemática é uma ferramenta indispensável para qualquer ciência, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Você tem que entender que a ciência ela está interligada e existe uma relação entre elas. Então, quando você está estudando física aqui, alguns dos fenômenos que você vai estudar também na química, você vai lembrar. O professor Demis falou daquele assunto. E aquele assunto também pode ser falado na concepção da física. Falou óculos é a mesma coisa da concepção da física, tá bom? Então é interessante que você tenha esses múltiplos conhecimentos. Ou seja, que você não fique apenas olhando para um determinado fenômeno com uma visão só da química. É interessante que você busque novas formas. Você busque. Porque aí você vai conseguir compreender melhor determinados tipos de fenômeno. Porque a curiosidade, pessoal, é uma coisa da natureza. Então, a mesma curiosidade que uma criança tem em desmontar um carrinho de brinquedo para ver o que tem lá dentro, os físicos querem saber por que a luz tem uma certa velocidade fixa.
tá certo? Então a curiosidade é uma coisa da natureza, é uma coisa do ser humano em relação à natureza. Em toda a nossa vida, o ser humano teve curiosidade de entender como é que as coisas funcionam. E aí, para se especializar, foram divididas as ciências, tá bom? Mas lembre-se que quando você remete aos gregos antigos, eles estudavam muitas coisas, porque não tinha essa divisão do que era a natureza, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós temos que estudar as unidades de medidas. Para que serve? Por que é tão interessante saber essas medidas? Então, pessoal, como outra ciência, a física ela se baseia na observação experimental. Então, pessoal, toda ciência ela acaba com a questão do achismo. Na ciência não existe eu acho, ou é ou não é. E esse tem que ser por base de provas. E as provas da ciência é a experimentação. Então, algo na física só é válido quando você utiliza experimentação. Então, e é claro, também nós temos que ter as medições quantitativas. Então, você não precisa, você não trabalha apenas com a parte qualitativa. Você tem que dizer quantitativamente algo. Então, por exemplo, a física não vai trabalhar o amor, a raiva, o ódio, porque você não pode quantificar. Você vai trabalhar com coisas que você pode quantificar, coisas da natureza que pode ser quantificada. Por exemplo, a alma não é trabalhado em física. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que usam os termos da física para enganar as pessoas. Por exemplo, você pode ter a parte que diz que a quântica, o espiritismo pode ser explicado pela quântica. E não é bem assim. A quântica trabalha com coisas que podem ser mensuráveis, coisas reais, tá bom? O espiritismo é coisa de religião e ela sai da parte da ciência, tá bom? A física não pode provar se existe ou não existe. Por quê? Porque não é quantificado, tá bom? Então, a física não diz se algo existe ou não existe, por exemplo, a respeito de espíritos. Mas ela vai trabalhar aquilo que ela pode provar. Então a física trabalha com coisas palpáveis ou com coisas que possam ser mensuráveis, tá bom? Assim também como a química. Então nós temos aqui, por exemplo, um relógio. Esse relógio aqui, ó, ele é feito através de bolinha. Foi no final no começo do século XIX, um relógio. Ou seja, mostrando a importância de se trabalhar com o tempo. Aqui ele não utilizava o pêndulo, diferentemente da época. Procurava uma nova versão para trabalhar o tempo. Então eles tinham uma preocupação de medir o tempo com maior precisão, tá bom? Então, quando a gente fala de física, você tem que remeter a observações experimentais ou a medidas quantitativas. Então, pessoal, o que é o Sistema Internacional de Medidas? Para descrever os fenômenos naturais, devemos fazer medições de vários aspectos da natureza. Cada medição é associada a uma quantidade física. Então, pessoal, medir é comparar. Então, para comparar, você tem que dizer a referência. Ah, essa casa é grande ou é pequena? Você tem que ter uma referência de tamanho de casa para você dizer se é grande ou é pequena, tá certo? Então, na verdade, a física tem que trabalhar com isso. E aí, para que um físico achar uma coisa, outro físico achar outra, é necessário usar padrões. E esses padrões têm que servir para todos. Aí, como o comprimento do objeto. As leis da física são expressas com relações matemáticas. Então, nós utilizamos muito a matemática para mostrar como as coisas funcionam. E quantidades físicas. Então, você vai dizer, fulano tem massa corporal de 100 kg. Já o filho dele tem massa corporal de 50 kg. Então, o filho dele tem a metade da massa corporal. Então, a quantificar é isso. Em 1960, já faz um tempinho, viu? Um comitê internacional estabeleceu um conjunto de padrões de quantidades fundamentais da ciência, que é o nosso chamado Sistema Internacional de Medidas, e suas unidades fundamentais: massa, tempo, são metro, quilograma e um segundo, respectivamente. Outros padrões para as unidades fundamentais são estabelecidos, como a temperatura, que é em Kelvin, a corrente elétrica em ampere e a intensidade luminosa, que é o candeia. E a quantidade de substância que vocês vão utilizar muito, que é o mol, tá bom?
Então, pessoal, todas as unidades da física ela tem que ser derivada dessas daí. Existe outro, por exemplo, Newton. Newton tem relação com outras aí, tá bom? Mas esse aí é o padrão. Então, pessoal, foi definido que a massa, a unidade padrão da massa, que são definições, tá bom? É o quilograma. Nós chamamos comumente de quilo, mas o quilo não é unidade, e sim quilograma. Quilo, na verdade, é uma potência de 10. Comprimento, a unidade padrão é metro. Tempo, a unidade é segundo. Corrente elétrica, a unidade é ampere. E temperatura é em Kelvin. Então vamos entender o que é o comprimento. Em 1120, o rei da Inglaterra nomeou o padrão do comprimento como jarda. Ainda é utilizado, se eu não me engano, na marinha esse termo aqui ainda. Que seria precisamente igual à distância da ponta do seu nariz ao final do seu braço estendido. Qual é a confusão disso aí? É porque dependendo do rei, o tamanho da jarda ia ser diferente. E aí gerou muita confusão. Similarmente, o padrão original para o pé adotado pela França foi o comprimento do pé real do rei Luís XIV. Olha só. Então, novamente, a confusão. Comparar as distâncias de pés. E o padrão seria o pé do rei. Só que aí iria mudar com o tempo. Nenhum desses padrões era constante no tempo. Quando o novo rei assumiu o trono, as medidas de comprimento mudavam. O padrão francês prevaleceu até 1799. Olha só o tempo que durou isso aí. Quando o padrão legal do comprimento da França se tornou metro, definido como 1/10 do milionésimo da distância do Equador ao Polo Norte, em uma particular linha longitudinal que passa por Paris. Então essa foi a definição. Foi uma fração da distância do Equador ao Polo Norte, tá bom? E aí, pessoal, isso aí não ficou muito legal. Por quê? Porque isso aqui seria fácil de medir aqui na Terra. Mas vamos supor, o pessoal está querendo levar o pessoal para Marte, né? Que no futuro aí o ser humano consiga ir para outros planetas. E aí, como é que ele ia medir o metro lá? Ia ser muito complicado. Então, mudaram, porque a ideia é que você coloque medidas que possam valer para qualquer lugar do universo. Então vamos supor que uma vida extraterrestre entre em contato com a gente e tente medir a distância. Eu quero saber qual é a distância. Mas ele não sabe o que é metros, ele não sabe o que é quilômetro. Como é que você vai dizer? Aí você vai dizer, aqui foi definido que a distância de 1 metro é a distância percorrida pela luz do vácuo durante o intervalo de 1 sobre essa distância todinha. Esse número aqui está relacionado com a velocidade da luz, segundos, tá bom? Professor, mas aí é muito complicado medir 1 metro. Mas ele não muda em relação ao tempo. Então, daqui a 1 milhão de anos, o metro pode continuar com esse mesmo valor, tá bom? Diferentemente dessa barra que tinham feito antigamente. É uma barra de platina, mas com o tempo ela ia perdendo matéria pelo tempo. E aí, ou seja, daqui a 1 milhão de anos, isso aqui não seria mais 1 metro. Já que não, medindo a distância que a luz viaja, em uma fração de segundo, você tem a determinação do que é metro em qualquer lugar do universo. Interessante, né, pessoal? Com uma precisão. E para medir isso da Terra, nós temos que utilizar equipamentos muito complexos, tá bom? Aqui o interferômetro de Michelson. E Michelson foi um dos cientistas que provou que o éter não existia. Pessoal, nós vamos falar aqui de massa. No Sistema Internacional, a massa, pessoal, ela é definida como 1 quilograma e é definida como a massa do cilindro específico da liga de platina e irídio, mantida no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, em Sèvres, na França. É um padrão de massa que foi estabelecido em 1887. Então, qual o problema daqui, pessoal? Exatamente porque com o tempo, isso aqui ele vai deixar de ser 1 quilograma. Então, existem novos estudos mostrando que o padrão vai ser alterado, tá bom? É interessante vocês darem uma pesquisada sobre isso, porque parece que modificou. Exatamente porque, diferentemente do que nós vimos na distância de comprimento de 1 metro, isso aqui com o tempo ele vai perdendo as propriedades de 1 quilograma. E
E o que é o tempo? O tempo é bastante complexo, viu, pessoal? Então, antes de 1967, o padrão de tempo foi definido como a base do dia solar médio. Então, você comparava o dia solar médio para você entender o tempo. Um dia solar é o intervalo do tempo entre sucessivas aparições do Sol, no ponto mais alto que atinge o céu a cada dia. Então, a unidade segundo foi definida como uma fração do dia. Então, você já deve saber que tem dias que demoram mais do que outros, por causa do movimento da Terra, tá bom? De rotação da Terra, de rotação e translação da Terra ao redor do Sol. Então, isso aqui também é bastante complicado. Então, sem contar também que a Terra está também se afastando um pouquinho do Sol a cada ano. Então, isso aqui modificava bastante. Então, para mostrar o que é um segundo, é uma coisa muito complicada de acordo com essas medidas, tá bom? Mas lembre, isso aqui foi em 1967. Então, foi definido que a melhor maneira seria utilizando o relógio atômico. O que é esse relógio atômico? Ele vai medir quantas vezes existia a vibração da radiação do átomo de Césio 133. Então é preciso agora ver essa quantidade aqui absurda de vezes que o átomo, né? E ocorrer a vibração, que é a frequência que ele emitia. Então, para isso, você vai precisar de um relógio atômico. Professor, novamente, isso aqui é muito complexo de fazer. Mas em compensação, essa aqui é uma definição de um segundo que serve para qualquer lugar do universo. Porque é possível encontrar esse átomo em qualquer lugar do universo, tá bom? Então, essa aqui é uma definição também que o próprio tempo não vai destruir, tá bom? Então, daqui a 1 milhão de anos, você pode definir o que é um segundo da mesma maneira. Então, pessoal, aqui nós temos que também entender que nós utilizamos as unidades. Então, lembre-se, toda vez que você for trabalhar coisas relacionadas com a física, você tem que tomar cuidado com as definições de área, de volume. Então, você tem que utilizar unidades correspondentes. Então, por favor, não coloque só número, porque aí quando você coloca só número, você não está falando de física. Você pode estar falando de qualquer outra coisa, menos de física. Quando se trabalha com física, você tem que colocar as unidades. Então, para isso, você tem que trabalhar com potências de 10. Então, por exemplo, o nano é 10 elevado a menos 9. O micro é 10 elevado a menos 6. O mili é 10 a menos 3. O quilo é 10 a 3. Por isso que eu falei que o quilo é uma potência de 10, ó, 10 a 3. O mega 10 a 6 e o giga 10 a 9. E aqui as suas unidades que você coloca, tá bom? Então, por exemplo, se você colocar quilolitro, ele vai corresponder a 10 elevado a 3 litros. Tá bom? Pessoal, nós vamos ter que trabalhar com notação científica. Por que nós temos que trabalhar com notação científica? Notação é como se escreve. A gente parte científica aqui porque como a ciência escreve números ou então medidas. E para isso você tem que utilizar regras. Então eu peço que você dê uma estudadazinha para a gente não precisar falar de tal. Mas basicamente um número multiplicado por 10 elevado a outro número. Esse nm é um número inteiro. Esse número n, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, todo número pode ser escrito em notação científica, tá bom? Você coloca o número n, o n tem que estar entre 1 e 10. O número tem que estar entre 1 e 10. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, a distância da Terra ao redor ao mais remoto, né, quase. Então, daqui nós temos a distância das coisas. Pode ser uma distância muito grande, 10 elevado a 6. Ou, por exemplo, você pode ver o diâmetro de um próton, que é 10 elevado a menos 15 aproximadamente. Então, você vai poder trabalhar com notação científica de uma maneira mais organizada, desde números muito grandes a números muito pequenos. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês um material de estudo sobre notação científica. Eu peço que vocês dêem uma lida, um estudo, que próxima aula nós vamos também trabalhar sobre algarismos significativos. E é interessante que vocês entendam já essa parte do conteúdo, tá bom? No mais, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.